Olá! Hoje vamos para a aula 3 sobre número de coordenação, sobre a parte de introdução a compósitos de coordenação. Eu me chamo professor Anderson Romão, do IFES Campus Vila Velha, da disciplina de Química Inorgânica 2. Bom, sobre número de coordenação, algumas informações gerais que vocês precisam saber. Primeiro que a maioria dos exemplos de complexos, eles são mononucleares, ou seja, a gente só tem um único íon central. E em complexos com mais de centro metal, os aspectos estruturais são frequentemente escritos de forma mais conveniente, né, em termos dos centros de metais individuais. Embora, quando a gente estuda os ambientes de coordenação, são frequentemente descritos de forma regular como octaedro perfeito, na prática, eles podem ser distorcidos dependendo do tipo de ligante, dependendo da sua distribuição eletrônica. Isso a gente vai estudar mais para frente em teoria de ligação. Bom, e uma outra informação importante sobre a sua geometria em particular é que ela pode ser bem definida e bem determinada pelas técnicas de difração de raio-x, por exemplo, e ver sua forma de empacotamento. E os estudos nos livros sempre se baseiam nesses tipos de estudo. Outra questão é que, dependendo da energia estrutural do complexo, se ela for pequena, ele pode flutuar em termos de conformação. Por exemplo, para números de coordenação 5, uma hora ele pode ser bipiramidal triangular, ou outra piramidal de base quadrado, quando a gente analisa aí na forma em solução, por exemplo. Então, algumas curiosidades. Além disso, né, se a gente pudesse generalizar a questão de números de coordenação do bloco D, a gente poderia destacar alguns pontos, mas isso é difícil, tá? Isso também não vale para todos. Apenas uma generalização. Ligantes estericamente exigentes, ou seja, ligantes volumosos, favorecem número de coordenações baixas ou nos centros metálicos. Por exemplo, se você tem um ligante volumoso como o iodeto, ele pode favorecer a formação de complexos de número de coordenação maior, como tetraédricos, um exemplo. Número de coordenações altos são mais suscetíveis de ser atingidos com ligantes pequenos e íons metálicos grandes. Então, para você ter número de coordenações altos, coordenações 6, 7, 8, 10, 12 até 16, ideais íons metálicos grandes para receber essa grande quantidade de ligantes, e os ligantes serem normalmente pequenos. O tamanho do íon metálico diminui à medida que a sua carga formal aumenta. Isso é verdade. Se você olhar, aumentar a carga, né, você para o mesmo íon metálico, o tamanho vai diminuir, né? Isso favorece, né, no caso, a formação dos complexos. Número de coordenações baixos são favorecidos por metais em estágio de oxidação elevado, com ligantes com ligação π. Então, essa aqui é uma outra característica, que vai ser discutido mais em teoria de ligação também. Bom, a ligação metal-ligante ela pode acontecer de duas maneiras. Uma breve introdução. Uma de uma ligação tipo sigma, em que o ligante atua como um doador de um par de elétrons, né? Ligantes doadores sigmas, interagindo com o centro metálico, vai atuar como receptor π. Isso quando eles têm um par de elétrons disponíveis. Uma outra forma é quando você tem uma interação que vai atuar como doadores π. E o metal vai ser um receptor π. O ligante pode atuar como um doador π, ou o ligante pode atuar como receptor π, né? Com o metal como um doador π. Então, tem um momento que o metal pode ser um receptor π e pode ser também um doador π. Isso vai acontecer para ligantes do tipo carbonil, ciano, e a gente vai ver isso mais para frente. Aqui mostra a ideia da distribuição da carga, onde atende mais ao princípio da neutralidade, onde você tem uma distribuição de carga aproximada que resulta na aplicação desse princípio da neutralidade, né? Distribuindo aqui meia carga para cada um, então você neutralizando a carga no complexo. Então, aqui são várias propostas de como essa carga poderia estar distribuída. O primeiro sendo
uma ligação de natureza iônica, né? O B, ligação 100%, covalente, né? Primeiro de ligação covalente, o outro 100% iônica e o outro o princípio da eletroneutralidade. Tá? A gente vai ver que a atração dos elétrons pelos ligantes é puramente eletrostática, né? E a gente vai estudar isso depois. Bom, vimos que o modelo de Keppert, né, ele não foi muito bem aceito, né, baseado pelo número de coordenação definido, né, para determinada valência de um determinado elemento químico. Aí Verne superou isso, né? E naquela época, né, à luz, né, do sucesso naquele momento de Verne, você tinha um modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que ajudava a predizer muitas espécies de natureza orgânicas, né, dos elementos do bloco P, né, os elementos representativos. E por que não tentar aplicar essa teoria, ou tentou-se aplicar essa teoria para determinar, então, a coordenação dos elementos representativos? Isso não deu certo, essa teoria não deu certo. Por que ela não deu certo? Porque cada uma dessas espécies, né, que tem um arranjo octaedro, como mostrado aqui nesse exemplo, né, se a gente olhar o vanádio, que é octaedro, ele é D2, o manganês D4, ou seja, tem o vanádio 2 elétrons não ligantes, o manganês 4 elétrons não ligantes, o cobalto tem 6 elétrons não ligantes, o níquel 8 e o zinco 10, todas são octaedros. E nada acontece com o número de elétrons não ligantes para a repulsão dos pares elétrons da camada de valência. Então, esse modelo não é aplicável para os complexos de metal do bloco D. E a gente vai entender depois por quê. Mas, então, essa questão da repulsão dos elétrons não ligantes e alterar a geometria de um composto orgânico, isso funcionava muito para os compostos orgânicos, mas Vesper não funcionava para os compostos inorgânicos. Tá? Então, isso não valia para determinar o número de coordenação dos compostos de natureza inorgânica, porque a atração era puramente eletrostática, e isso veio depois sendo explicado e bem definido pela teoria do campo cristalino, depois mais fundamentado pela teoria do campo ligante, onde então você tem um metal que fica no centro de uma esfera e os ligantes estão livres para se mover sobre a superfície da esfera. Você considera os ligantes que se repelem uns outros de forma semelhantes a cargas pontuais. Tá? Os elétrons não ligantes, eles são ignorados na teoria quando você estuda sistemas de coordenação. Geometria de coordenação de uma espécie do bloco D, ela é considerada sendo independente da configuração eletrônica do estado fundamental do íon metálico. Logo, MLN, ML com carga mais 2 ou ML com carga negativa tem a mesma geometria de coordenação. Então, repara que o número de elétrons no nível D não interfere de todos poderem ser octaedro. Então, teoria da repulsão dos pares elétrons da camada de valência não serve para explicar essa teoria. Bom, mas quantos números de coordenação nós podemos ter no sistema de coordenação? Aqui nessa tabela, a gente pode ir mostrando aqui a representação de até 9 números de coordenação, mas é sabido a existência de um número maior. Mas aqui vamos mostrar apenas os dados ilustrados na tabela. Número de coordenação 2, vocês já conhecem, que é a estrutura, né, o arranjo linear. 3, plano triangular, né, o arranjo menos comum chamado de piramidal triangular. Tetraedro pode ser o número de coordenação 4, ele é um tetraedro, um quadrado planar. Número de coordenação 5, bipirâmide trigonal ou piramidal de base quadrada. Vamos ver os dois. 6, na maioria dos casos, octaédrico, mas pode ser um prismático triangular. 7, piramidal pentagonal, mas pode ser um prismático triangular monoencapsulado ou um octaédrico monoencapsulado. Tá?
O 8 pode ser um número de coordenação 8, pode ser um dodecaédrico, ou um antiprismático quadrado, ou um piramidal hexagonal. E o 9 pode ser um prismático triangular encapuzado. Aqui a gente ilustra algumas dessas estruturas, né, para facilitar o estudo de vocês e o entendimento. Aqui a gente tendo na posição, então, o número de coordenação 7, que é o piramidal pentagonal. Se a gente definir isso daqui com posição equatorial, tendo 1, 2, 3, 4, 5 ligantes e 2 na posição axial. Aqui você tem um octaedro encapsulado, né? Lembra bem um octaedro, né? Se a gente olhar, só que aí com uma ligação, né, saindo, né, aqui com um ângulo diferente. Então, seria o número de coordenação 7. Outra de número de coordenação 7 é um prisma trigonal encapuzado. Prisma trigonal encapuzado é representado por essa estrutura aqui. Bom, para o número de coordenação 8, temos um cubo, todo mundo conhece, então cada ligante estaria na vértice de um cubo. Depois temos um antiprisma quadrático, tá? Um antiprisma quadrático lembra também um cubo, mas aí com os ângulos, né, diferentes, né, com os ângulos entre as ligações aqui bem diferentes, mas parece um pouco com um cubo distorcido. E o dodecaedro, né, né, você tem essa estrutura que é um pouco diferente, né, na posição equatorial, 4 ligantes, e as outras na parte superior, né, aqui 2 em cima, 2 embaixo, né, dodecaedro, fazendo, olhando por aqui, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Bom, vamos começar então para o número de coordenação 1, 2 e 3, os menores números de coordenação. Primeiro, na verdade, 1 não, né? O 2, né? Começa a partir do 2. Linear, né? Então, vai ter, né, duas ligações, acontecem para quem tem os orbitais D preenchidos, como D10, como cobre, a prata, o ouro, Mercúrio 2. Tá? Então, isso é bem comum para eles formarem compostos lineares. Exemplos aqui, vários aqui cloretos, né? Cloreto de cobalto, aqui um complexo de amim-prata, depois de ciano, né? Cianido, ouro, também. Enfim, outros complexos aqui. Número de coordenação 3, também conhecido como plano triangular. Não são muito comuns formar, geralmente são estruturas, né, que a gente já falou, geometria, e vão envolver também distribuições D10, ou seja, os mesmos íons mostrados anteriormente, né, quando quem tem um orbital D preenchido, então, em geral, não faz, né, um número de coordenação então tão elevado como mostrado aqui nesses casos. Então, cobre, prata, ouro, platina, né, se ligando aqui a ligantes como cianeto, a fosfina, trifenilfosfina, enfim. Número de coordenação 4, você pode ter tanto o tetraédrico, ou quadrado planar. Bom, o tetraédrico são complexos que ele fala são mais comuns. A gente vai ver também que eles têm energia de estabilização no campo cristalino menor do que o octaedro. Vai ter um rearranjo tetraedro aqui, doadores. Vamos ver o que é importante. Acontece para íons D4, né? D4 porque quando você calcula a energia de estabilização do campo cristalino é uma energia baixa, né? E aí esse D4 vai ser favorecido quando você tem ligantes volumosos, por exemplo. E aí, dando exemplo aqui de alguns ligantes volumosos, né? A gente tem o cloreto, brometo, né? Aqui a gente tem também o carbonil, acontece, o ciano. Não são tão volumosos, mas acontece. O oxigênios, né? Os grupos óxido, dióxido, bastante, né? Então, acontece, né, para íons D4, quando forem estabilizados
né, por ligantes volumosos, mas de D0 a D10 acontece. Tá? D0, D1, D2, D3, D4. Todos esses ligantes aqui, ou a maioria deles, na verdade, a maioria, né, são, né, até ligantes com um campo mais fraco. A gente vai estudar depois que é ligante de campo fraco, mas acontece com quase todos. Já o quadrado planar vai acontecer quem tem distribuição D8. Acontece com a distribuição D8 porque você vai ter, a gente vai estudar que vamos ter elétrons nos orbitais dz quadrado, dx ao quadrado menos y ao quadrado, que são orbitais nível D, e aí dificultando assim a formação de compostos de complexos octaédricos. Tá? E aqui alguns exemplos de complexos à base de paládio com cloro, ouro, né, o ródio, o irídio, tá? Vários complexos. Então, configuração D8, onde vai favorecer ter elétrons nos orbitais EG, a gente vai estudar isso, né, os orbitais EG e T2G, onde no caso o EG ele é formado por dois orbitais dz ao quadrado e dx ao quadrado menos y ao quadrado. E esses orbitais com os elétrons, neles eles estão diretamente direcionados para a esfera de coordenação dos ligantes. Então, dificultam a aproximação dos ligantes, esses orbitais. E os orbitais eles estão, em geral, na esfera de coordenação, por exemplo, dz ao quadrado na esfera de coordenação z, né, interferindo assim essa aproximação. Uma curiosidade, não fiquem assustados, vocês vão ver isso no vídeo, estudem o vídeo de teoria do campo cristalino, feito de Ampère, tá lá. E aí você pode ter também, né, enfim, complexos octaédricos distorcidos com essa configuração aí, dependendo do campo ligante. Tá? E algumas outras observações que é colocado aí. Então aqui um quadrado planar, um complexo à base de ródio, né, um outro aqui tetraedro à base de crômio, né, enfim, algumas curiosidades. Número de coordenação 5, a gente pode ter duas estruturas, piramidal triangular e piramidal de base quadrada. E eles vão acontecer, por exemplo, para a estrutura D0, D1 e D2. Só que, às vezes, a diferença entre as duas estruturas de energia é muito próxima. E aí pode ter uma pseudo-rotação de Berry, que a gente estuda isso também lá em reações de complexos, e uma estrutura ser transformada na outra. Então, aqui a gente tem a piramidal quadrático, né? Um quadrado planar com ligante na axial, e o piramidal triangular, todo mundo conhece lá da química orgânica. Tá? Então, ele fala que uma série de complexos óxidos unitrido piramidais à base quadrada formam eles, né? Porque a gente tem bastante cloretos, brometos sendo mostrados aí. Tem aqui mostrando essa possível rotação, né? O bipiramidal trigonal transformando num piramidal quadrático, né? Na verdade, você tem essa inversão aqui, né? Os dois vão para o plano equatorial, né? Você tem essa inversão. Então, vimos aí alguns casos, né? Aqui mais dois complexos que tem número de coordenação 5 sendo mostrados. Agora vamos para o número de coordenação 6. Aqui já não tem muito mistério. O octaedro, vocês já viram antes demonstrado. Tá? Então, complexos octaedros. Aqui mostrando algumas imagens. Então, são complexos hexacoordenados, a gente já estudou. Então, acontece desde D0 a D10. Né? Vários metais de transição podem formar com diferentes configurações eletrônicas. E algo que a gente vai ver, o que a gente chama de baixo e alto spin. Ligantes de baixo e alto spin podem distorcer a estrutura do octaedro, se um octaedro distorcido, esse octaedro distorcido ser transformado em quadrado planar. Isso vocês vão estudar no vídeo sobre distorção, sobre efeito de Antelli, onde eles vão sofrer a distorção tetragonal. Tá? E isso acontece alterando os comprimentos das ligações ou alongando as ligações. Tá? Isso a gente vê, então,
e dependendo da configuração eletrônica e dependendo se o ligante é de campo forte ou campo baixo, né? Está relacionado com o termo de baixo spin ou alto spin. Que o termo de baixo spin, primeiro você faz a distribuição nos orbitais T2G, e depois no orbital EG. E alto spin, não, né? Vai fazendo, preenche, né? Meio preenchido nenhum, depois o posterior. Bom, aqui mostrando as imagens da distorção do octaedro. Né? Você tem o efeito, né, Jahn-Teller, né, da distorção, né, do octaedro, dependendo do tipo de ligante, que não consegue se aproximar, às vezes, por esse eixo de ligação, pelo fato de você ter um par de elétrons. Então, enfim. Bom, agora, número de coordenações maiores que 6 existem? Claro que sim. A gente vai ver o 7, o 8 e o 9. Tá? Primeiro deles, aqui eu mostro algumas estruturas para número de coordenação 8, no caso o térbio, mostrando aqui algumas operações de simetria, o tório, né? Fiquei contando aqui, achei 12. Mas vamos começar por número de coordenação 7, que ele fala que para ser 7 ou maior que 7, acontece frequentemente para íons metais do bloco D, que estão na segunda e terceira linha da tabela periódica, estão mais abaixo na tabela periódica, que vão formar esses íons. Foi o que eu disse lá no começo das observações. São íons que vão ter tamanhos maiores. Íons de tamanhos maiores conseguem receber uma maior quantidade de ligantes. Exemplo, lantanídeos, lantanóides, actinídeos. Isto é, tem raio que deve ser relativamente grande. Tá? E aí você tem alguns exemplos de número de coordenação 7, por exemplo, aqui do complexo de molibdênio, outro de vanádio, que é uma estrutura octaedra encapsada, que eu mostrei lá no começo como é que era a distribuição espacial. Né? Aqui é exemplo de um complexo. Ou depois você tem um sal de amônio, né? De zircônio D0, que ele é bipiramidal pentagonal. Tá? E aí a gente vai ver nesse próximo slide alguma dessas estruturas, né? O complexo de tálio, por exemplo, aqui sendo octaedro encapsulado, tálio com 4 ligantes de cloreto, né? E 3 de trimetilfosfina, tá? E aqui mostrando octaedro encapsulado. Depois um sal, né, de guanadinho de zircônio, mostrando a sua estrutura bipiramidal pentagonal, né? 5 ligantes no eixo equatorial e 2 no axial. Tá? E o outro se assemelha muito à estrutura do octaedro, né? Se a gente olhar, né? Tinha 4, mas eles estão um pouquinho distorcidos, né? Mas se assemelha um pouco à estrutura do octaedro. Encapsulado, né? Que modificado, porque aí você não tem 6 ligações, tem 7. Agora, número de coordenação 8 e algumas, né, a gente vai ver possibilidades. Né, acontece, né, ele fala lá, por exemplo, um poliedro num cubo, né, mas esse cubo acaba não sendo perfeito. Né, e por isso que ele recebe um outro nome. Bom, coordenações antiplasmáticas quadradas, com quem vai acontecer? Com zircônio de novo, olha lá o tálio, elementos rênio que estão nióbio, estão mais abaixo na tabela periódica. Né? E aí molibdênio, né, que possui estruturas antiplasmáticas quadradas ou dodecaédricas, dependendo do cátion, enfim, mostrando aqui algumas possibilidades. Né? E aqui alguns dos desenhos. Né? Primeira estrutura do nióbio, ligado com oxalato, uma estrutura antiprismática quadrada. A gente vê 4 ligações na parte de cima e 4 na de baixo, lembra um pouquinho o cubo. Esse daqui é o íon dodecaédrico. E depois o bipiramidal hexagonal, né? 2 ligantes na posição axiais e os 6 outros, né? Lembrando o hexágono, né? Que interessante. Vê que não é tão difícil assim entender isso. Por último, né, o prismático triangular
triencapuzado, né? Acontece também de novo D0 no caso do rênio e tecnécio. Tá? É frequentemente associado ao ítrio, a lantânio e elementos do bloco F. Tá? É onde acontece, mostrando algumas estruturas. Posteriormente, né, números de coordenação maiores ou igual a 10 vai ser restrito a acontecer com elementos do bloco F, como mencionado aqui. Né, vai acontecer restritivamente a eles. Tá? Mais comum acontecer elementos do bloco F. A lantânio exibe número de coordenação, então o lantânio tem número de coordenação de 10 a 12. E ele dá alguns exemplos. Né? Por dentro do bloco B, complexo contendo BH4-1, elegantes correlato, prevê exemplos de número de coordenação maior que 9. Onde, no caso, o íon metálico se liga aí vai se ligar pelo hidrogênio do bóron. HF, BH4, né, com 4 aí deve se ligar, né, a 4 hidrogênios mais o bóron, né, formando aí, no caso, 5, né? No caso, 4, se for com 4 hidrogênios, vai dar 4, 8, 12, né? Provavelmente o número de coordenação aqui de 12. A gente vai conferir depois. Dodecado coordenados, então o número de coordenação 12. Então deve se ligar aos hidrogênios do boro. A gente vai ver aqui no desenho. Então você tem o da direita aqui, complexo de Hafnium à base do boro, onde os ligantes de bolinha branca correspondem ao hidrogênio. Então veja que cada boro, na verdade, contribui com 3 ligações. Então 3 vezes 4 vai dar 12. Então você tem aí o número de coordenação igual a 12. Fiz a conta errada lá, falei 4 ligações de hidrogênio vai fazer com não, é 3. Então são 3. No outro caso, você tem um complexo de lantânio, ligado por um NO3, fazendo 2 ligações aqui com o NO3. Você tem 2 NO3, então vai dar 4. Depois a água, cada um com a água. A água seria 6. E aqui o NO3 sendo o ligante bidentado, que daria 4, 10 ligações aí. 10 ligações. Existem números de coordenação então maior que 10, 11, 12. Aqui é um recorde no exemplo do tório. O tório aí contando o número de coordenação 16. Curiosidade aí para vocês. Bom, e aí você também tem complexos polimetálicos, que é você tem alguns exemplos aqui. O mercúrio ligado com o mercúrio, como mostrado aqui na parte esquerda inferior. Aqui você tem o manganês ligado diretamente com o manganês, ou seja, 2 centros metálicos, complexos metálicos. E aqui parece uma estrutura de rede, alternando entre o ferro e o enxofre, enfim, complexos metálicos aqui sendo mostrados. Outro exemplo de um complexo metálico aqui de ferro com enxofre, encapsulando ou interagindo aqui com uma proteína. Tá? Então, bem interessante os complexos metálicos. Bom, gente, espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora sobre número de coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora é hora de estudar. Em breve, a gente vai trabalhar bastante exercício sobre essa parte também.